Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 8 de outubro de 2021. Digby, o cão dos bombeiros, ajudou a salvar uma mulher do suicídio. Parte 2. Digby é um cão terapeuta que ajuda as pessoas a lidar com traumas. Mas o labrador e cruzamento entre um caniche Shepherd e um labrador retriever, de apenas 3 anos, impediu o suicídio de uma mulher numa ponte perto de Exeter, sudoeste da Inglaterra, na terça-feira, 15 de junho. Citada pela CNN, a Corporação de Bombeiros Devon and Somerset Fire and Rescue Service (DSFRS) contou que o cão ajudou a salvar uma jovem que estava a ponderar por fim à sua própria vida. Quando a equipa de salvamento a tentava demover, o cão da corporação foi chamado a intervir e captou de imediato a atenção da mulher. Primeiro, desviou o olhar na sua direção. Depois, sorriu para o animal. Quando os negociadores lhe perguntaram se não gostaria de conhecer melhor o cão, a mulher cedeu e passou para o lado interior das barreiras de segurança. A história foi contada no Twitter. Digby é um cão terapeuta que ajuda os bombeiros a ultrapassar traumas sofridos no cumprimento do dever e foi agora promovido a herói local. Gerry Almeida, em seu livro Kardec e a Revolução da Fé, relaciona o suicídio a problemas de fé. A fé não exclui a dúvida. No Espiritismo, a dúvida dialoga filosoficamente com a fé. O argumento da verdade absoluta, em qualquer área do conhecimento, é um erro absoluto. No exercício intelectual, na busca do conhecimento e da construção da fé, não se deve desconsiderar os limites naturais de cada um, e a possibilidade de autoengano. Certezas e dúvidas fazem parte desse percurso. Leon Denis, em sua análise sobre o assunto, adverte: ninguém adquire essa fé sem ter passado pelas tribulações da dúvida, sem ter padecido as angústias. Muitos param em esmorecida indecisão e flutuam longo tempo entre opostas correntezas. A dúvida pode ser um instrumento, como foi para Descartes na filosofia, capaz de conduzir para a análise e rejeição de certas opiniões ou conhecimentos instituídos pelas tradições. A dúvida parte de uma incerteza sobre determinado assunto. Se esse assunto diz respeito às questões religiosas e existenciais, então, essa dúvida poderá carregar certas angústias. Nesse caso, poderá ser considerada uma dúvida natural, quando vem acompanhando o indivíduo em sua caminhada existencial, ou uma dúvida despertada, quando gerada por uma situação externa. Por exemplo, o defrontar-se com a morte de uma pessoa querida, poderá despertar no sujeito dúvidas sobre a existência de Deus e o sentido da vida. O evento morte, por vezes, gerador de angústias, torna-se capaz de desencadear dúvidas. Dúvidas e angústias poderão motivar um processo de busca por respostas mais consistentes. Nessa jornada pessoal, percorrerá o sujeito inúmeras possibilidades explicativas, sintonizando-se com aquela que melhor apaziguar suas angústias. Sócrates, a seu tempo, interrogando o oráculo de Delfos, parte da dúvida para alcançar, através do questionamento, a certeza e a verdade. Quando se duvida, portanto, é para se conhecer com mais elevado grau de certeza. Certezas administram melhor as angústias. Mas nem sempre podemos ter certeza de tudo. O desgosto da vida gera uma enorme angústia no indivíduo. Em situações extremas, conduz ao suicídio.
O suicídio é, portanto, uma tentativa de fuga, frustrada, das angústias e incertezas da alma. Kardec indagou os espíritos de onde nasce o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos. Resposta direta: da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. A falta de fé produz na alma uma espécie de desencantamento consigo e com o mundo. O indivíduo vê a vida acinzentada, sem sonhos, sem esperanças, sem ideais. Uma tormenta qualquer se abateu sobre a vida de alguém, desmanchando certezas construídas sobre areia de praia. A fé, diante da impossibilidade de superação das dificuldades, no presente imediato, estimula o reerguimento do sujeito, dando-lhe coragem, determinação, confiança e esperança. O egoísmo não é apenas pensar em si mesmo, mas também pensar somente no presente. É uma espécie de miopia temporal, que afasta o sujeito de perceber o futuro como possibilidade, gerando o tédio de uma vida sem esperança. Homem instruído, mas saturado ao extremo de ideias materialistas. Assim, é inicialmente descrito o Sr. J.B.D., que há 2 anos havia cometido suicídio. Agora evocado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, descrevia mesmo com muita dificuldade o seu angustiante estado emocional. Coube uma observação de Kardec: concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança, procura-se então fugir-lhe a qualquer preço. Com o Espiritismo, ao contrário, a esperança fortalece-se porque o futuro se nos desdobra. O suicídio deixa de ter objetivo, uma vez reconhecido que, por tal meio, não se escapa do mal senão para cair num outro 100 vezes pior. Eis porque o Espiritismo tem sequestrado muita gente a uma morte voluntária. Estarão errados. Serão sonhadores os que nele buscam, antes de tudo, o fim moral e filosófico. Grandemente culpados são os que se esforçam por acreditar, com sofismas científicos e a pretexto de uma falsa razão, nessa ideia desesperadora, fonte de tantos crimes e males, de que tudo acaba com a vida. O cultivo da esperança está diretamente vinculado ao desenvolvimento da fé. A fé racional espírita torna a esperança um sentimento proativo, dinâmico, porque é associada a uma filosofia otimista. Kardec indagou o espírito J.B.D. Quisestes escapar às vicissitudes da vida, ganhastes alguma coisa? Sois agora mais feliz. O espírito escrevia com muita dificuldade, letra grossa, irregular, convulsiva e quase ininteligível. A resposta veio através de uma pergunta: por que não existe nada? A grande frustração e tormento do suicida é defrontar-se com a vida. Os que buscam no Espiritismo seu objetivo moral e filosófico encontram nele um manancial de conhecimentos para a construção de um novo olhar sobre a existência e a vida. As descrenças e as crenças vão cedendo lugar à convicção em si mesmo, na sua capacidade de enfrentar as vicissitudes com determinação e coragem, mas também de confiar na justiça divina e na estrutura da natureza. Estamos em marcha, pelas veredas do progresso inexorável. O que hoje é desafio, amanhã será experiência e conquista. Balneário Gaivota, 8 de outubro de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.